Você que tem o sonho de criar um programa de rádio podcast, fale com nossa equipe e venha realizar seu sonho aqui na IS Rádio e Podcast. Nosso contato é 19 97600 7293. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, siga nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. IS Rádio e Podcast. Olá, boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Momento Imobiliário. Eu sou Maurício Pegoraro e este é o podcast Momento Imobiliário aqui na IS Rádio Podcast. Às terças-feiras, de forma a cada 15 dias, nós temos aqui assuntos muito importantes dentro desse universo maravilhoso que é o mercado imobiliário. Ao menos uma vez na vida, alguém vai passar pela experiência da compra ou venda de um imóvel. Portanto, esse podcast, a proposta dele é trazer luz, trazer clareza, orientação das melhores práticas. Por isso, nós trazemos os melhores profissionais nas várias áreas que compõem esse mundo imobiliário. Hoje não pode ser diferente, nós temos aqui uma convidada muito importante, muito especial, uma especialista na área de arquitetura, de projetos de aprovação, de regularização de imóveis, e vamos abordar também temas sobre desdobro de lotes. Portanto, eu convido você, compartilhe o link, mande aí para o seu grupo da família, para os seus amigos, você que está com dúvida sobre a regularização do seu imóvel. Essa é uma oportunidade de você entrar no chat, tanto no Instagram ou no YouTube, tirar suas dúvidas e vamos assim ser parceiros nesta noite. Mande aí o seu contato, nós vamos buscar esclarecer. Vamos tratar de assuntos também de área verde, o que pode, o que não pode, quando é que o imóvel pode ser regularizado e quando não pode. Enfim, tá muito bom, muito bacana essa noite. E para início, eu quero apresentar aqui a minha convidada, Jaqueline Emerick Souza, do escritório Taboca, Arquitetura e Cidades. Jaqueline, muito obrigado por você ter aceito o convite, uma honra tê-la aqui conosco e espero que nós possamos levar aí muitas informações para os nossos youtubers, para os nossos assistentes aí virtuais nessa noite. Maurício, boa noite aí para os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui, eu gosto muito de falar de arquitetura, Bacana. Falar de construção, regularização, reforma, enfim, é um assunto que naturalmente eu sou apaixonada, pois eu vivo disso, né? Que bacana. Então, muito obrigado pelo convite. Bacana, eu que agradeço você ter aceito. Mas assim, antes de nós entrarmos no assunto, eu gostaria de saber um pouquinho da Jaqueline. Como é que a Jaqueline chegou a esse universo da arquitetura? Isso é de infância? Você já nasceu com essa veia buscando essa função e você foi descobrindo? Conta um pouquinho da história da Jaqueline. Bom, vamos lá então. O meu sonho não era ser arquiteta, era ser jornalista. Jornalista? É. E aí eu comecei a me interessar pela arquitetura no ensino médio, com a aula de trigonometria, tipo assim, desenho, né? Sim. E no frigir dos ovos você vê muito pouco disso, assim, você tem uma outra aula dessa no curso de arquitetura, mas não é o forte do curso. Uhum. Mas eu acabei prestando vestibular para isso, passei e fui muito feliz na escolha, assim, né? Eu vou contar um pouquinho como é que eu cheguei em Limeira, porque eu não sou daqui. Ah, não é de Limeira? Não, eu me formei na Federal do Mato Grosso, em Cuiabá. E minha família é de lá, cresci lá. Olha! E aí eu passei num concurso em Budas Artes, em 2011. Eu vim assumir esse concurso e foi quando eu mudei para o estado de São Paulo. E lá eu trabalhei com urbanização de favelas, né? Habitação social e urbanização de favelas. Que bacana, E eu fiquei 1 ano e meio concursada nessa empresa. É uma empresa pública, né? Ela é tipo uma secretaria de habitação ali da prefeitura. Uhum. E aí eu tinha um colega lá em Imbu, que era de Limeira, e aí na época ele veio assumir a Secretaria de Habitação aqui e me convidou para vir junto assumir o cargo de diretora na Secretaria de Habitação, Desenvolvimento Habitacional. Uau. Aí eu, de Imbu, vim para Limeira. Quando acabou meu período na prefeitura, eu resolvi ficar porque me apaixonei pela cidade. Aí eu abri o escritório e estou aqui já há 13 anos. Que bacana, mas você começou a exercer mesmo sobre arquitetura
ali nesse projeto em São Paulo? Em Cuiabá, em Cuiabá, né? Eu já comecei começou, como estagiária, né? Escritório de arquitetura. Me formei, fui efetivada, trabalhei mais uns 2 anos ali como arquiteta e depois eu passei no concurso. E tanto em Imbu quanto em Limeira foi para trabalhar com habitação social. Uau, que bacana, que bacana. E tem gostado? Pelo que eu vi, você é apaixonada por essa área. Eu gosto bastante. Hoje, assim, o nosso escritório atende a todos os públicos, né? Tanto o público que quer fazer a regularização do imóvel, quem quer fazer reforma, construir do zero, seja loteamento aberto, condomínio. A gente atende a todas as classes. Mas, assim, a minha paixão mesmo é a habitação social, né? Porque, enfim, a gente entende isso como um direito, né? E Sim. aí, então, essa luta pela moradia digna, né? O acesso da moradia para todo mundo. Então, isso é uma bandeira que eu carrego. Hoje, obviamente, eu não consigo tratar só disso no escritório, né? Porque é uma demanda com uma classe da população que é um pouco mais vulnerável, né? Que tem pouco acesso a isso, do poder de compra. Então, é um atendimento mais do poder público mesmo, né? Da prefeitura. Programas como Minha Casa Minha Vida, né? Que a prefeitura faz voltado para famílias faixa 1. Então, assim, a regularização de imóveis é um serviço que a gente presta no escritório e que me permite estar mais perto dessa população. Então, assim, gente que dificilmente procuraria um escritório de arquitetura para reformar a casa, quando tem um contato com a gente por conta da regularização, né, que é um serviço mais burocrático, demanda documentação mais complexa, então a gente acaba entrando em contato com pessoas que nunca imaginariam ter acesso a esse serviço. E aí, de repente, ali uma demanda, precisa melhorar uma cozinha, ampliar, fazer uma área de lazer, acaba contratando o nosso projeto de reforma, vê que não é nada, não é tão caro como eles imaginam, né? E, na verdade, é um ganho que eles têm, porque você acaba utilizando melhor o recurso que você tem para fazer uma obra a partir de um projeto de arquitetura, né? Verdade, Jaqueline. E pelo que você tem me falado, a informação é a chave. Exato. Muitas pessoas não têm conhecimento nessa questão que nós vamos abordar hoje da regularização do imóvel, mas tudo começa pela informação. Uma informação precisa é a chave, né? A gente tem tanta demanda por regularização hoje no município, justamente porque as pessoas constroem sem contratar um profissional, né? E aí, na ausência desse conhecimento técnico, acaba construindo o que não pode, né? Verdade. Constrói mais do que pode, Verdade. Constrói no lugar errado, acaba comprando lote em sociedade, né? Faz 2 casas no mesmo lote, depois não consegue se livrar do vizinho. Verdade. Então, a falta de conhecimento leva a isso. O ideal é que, né, todo mundo pudesse ter acesso a um profissional da área de arquitetura, engenharia. Inclusive, a prefeitura tem esse serviço para famílias de baixa renda, né? Para fazer projeto de arquitetura de casa do zero, se precisar da regularização. Então, tem esse serviço para famílias que ganham até 3 salários mínimos. Essa informação é importante. A prefeitura disponibiliza esse serviço. Sim, por meio da Secretaria de Habitação. Então, assim, a pessoa não há necessidade. E é muito comum, não é? Sim. Às vezes, pela falta de informação, o terreno é meu, eu vou construir o que eu quero da forma que... É muito comum. Você vai, como nós estamos no mercado imobiliário, quem foi que projetou? Não, a pessoa tá até com certo orgulho. Eu imaginei. Eu e o pedreiro. Eu e o pedreiro, e nós somos fazendo. E não é bem assim, né, Jaqueline? Uma das coisas que eu mais escuto no meu trabalho, Maurício, é o pessoal reclamando dessa falta de autonomia, né? No sentido de, eu comprei um terreno e não posso construir o que eu quero. Sim, você não pode construir o que você quer. Porque se todo mundo pudesse construir o que quisesse, a cidade ia virar um caos. Né? Então, eu sempre dou o exemplo para os meus clientes. Falei, olha, imagina que o seu vizinho aqui da esquerda e da direita, cada um resolve fazer 3 pavimentos, ocupar o terreno todo, o vizinho do fundo também verticaliza, a sua casa vai virar pura sombra, né? Não vai entrar um raio de luz. O seu vizinho fez o que ele quis, o vizinho da direita e da esquerda. Então, se a gente vai por esse caminho... aí vira barbárie, né? Verdade, porque daí a pessoa ela perde totalmente. É a questão da vida em sociedade. É o princípio de tudo, né? Para eu viver em sociedade, eu tenho que conviver com as regras daquele ambiente. Exatamente. Se eu quero ir para uma área isolada, eu vou fazer da minha forma, mas se eu estou em sociedade, eu tenho que seguir aquela regra. Exatamente. E isso é muito importante. Jaqueline, quando a gente fala sobre, por exemplo, você comentou lá que a pessoa constrói 2 casas no mesmo terreno. Existe uma regra na prefeitura que permite um desdobro futuro.
Você poderia explicar um pouquinho o que significa desdobro de lote e quando isso é possível aqui no município de Limeira? Tá, vamos lá. Muita gente nos procura querendo fazer desmembramento do lote. Para começar, o termo está sendo usado de forma errada, né? Mas isso é um detalhe, tá? Isso aí nós estamos falando só de um entendimento de português. Mas assim, o desmembramento é quando você tem uma gleba maior, uma área maior e subdivide em lotes, né? Sem que necessariamente você tenha que abrir um sistema viário. Então já existe ruas em volta, você não precisa ampliar nenhuma rua, mas você está ali cercado, você tem uma gleba muito grande e você consegue subdividir em lotes. Isso é um desmembramento. O desdobro é uma condição de um lote menor que você subdivide em 2 ou 3, e aí o desdobro está vinculado a uma legislação municipal. O município diz qual é a regra do desdobro. O desmembramento tem a ver com uma lei federal, que é a Lei de Parcelamento do Solo, a Lei 6766 de 1979. Tá? Então, o que na verdade as pessoas querem hoje em Limeira é o desdobro. Por quê? Comprou o terreno em sociedade, né? Eles falam assim, comprei de A6. Ele comprou metade de um lote, o vizinho comprou junto, assinou o contrato junto com a loteadora, cada um fez a sua metade da casa ali. Por que a gente esbarra nessa dificuldade? O lote mínimo em Limeira hoje é 200 metros quadrados. Sim. Então, quem compra um lote de 200 e subdivide, ele vai ter 2 lotes de 100. Perfeito. E nessa metragem a prefeitura não autoriza desdobro. Nunca vai autorizar. A menos que ela mude a legislação e passe a dizer que o lote mínimo é 100. Mas ela também não pode fazer isso, porque o lote mínimo federal é 125. Então, assim, para começo de conversa, o lote tem que ter mais de 250 metros quadrados. Menos que isso, nem se discute. Não adianta nem querer pensar em comprar, em arriscar. Porque daí é uma legislação federal. O município não pode passar por cima disso. Verdade. E a lei federal é lote mínimo 125 metros quadrados. Pronto, acabou. Então, vai falar em desdobro de 250 metros para cima, a área total, né? Bom, aí, em Limeira, esses loteamentos mais novos, né? Jardim... Mais novos assim, né? Já tem uns anos, mas vamos considerar novo quando a gente compara com o centro da cidade, né? Sim. Mas Jardim Manacá, Jequitibás, Marajoara, Colinas do Engenho, são loteamentos que vieram depois ali da publicação do plano diretor, que é uma lei mãe que rege a cidade, que inclusive está em processo de revisão no momento. Ela é uma lei que ela precisa ser revisada a cada 10 anos. E já até passou um pouco da data da revisão aqui do plano de Limeira, mas ela está nesse processo aí de revisão. E quando essa lei for publicada, aí vai acabar, por exemplo, a regularização onerosa, que é o que o pessoal chama de anistia, aqui em Limeira. Então, assim, voltamos aqui, eu dei uma devagada aqui, mas vamos voltar para o plano diretor. Não, fica tranquila. O plano diretor, ele diz que o lote mínimo é 200 metros quadrados. Sim. Então, você não consegue fazer essa subdivisão. Aí, tem 250. Se eu dividir em 2, vai dar 125. Mas qual que é o lote mínimo daquele zoneamento, daquela área da cidade? É 200. Então, você esbarra no mesmo problema, entendeu? Cada região tem a sua metragem mínima para lote? Tem. E nos loteamentos mais antigos, geralmente é mais fácil de encontrar a situação que a prefeitura exige, que é... o lote tem pelo menos 250 metros quadrados, ok. Existe contrato em nome de 2 proprietários com data anterior a 9 de junho de 1999? Existe. Aí a gente consegue fazer o desdobro. Aí vai desdobrar em 2 de 125. Isso para terrenos acima de 250 metros e que esses 2 sócios... E que tem essa condição dos 2 estarem no contrato ou na escritura dessa data. São pessoas diferentes? Não pode ser, por exemplo, assim, marido e mulher? Geralmente não, porque a menos que o marido e a mulher, nesse caso, eles comprem como sócios. Mas geralmente está assim, o fulano é casado com Beltrano, entendeu? Já não funciona. Então, ali tem a ver com a divisão do casal ali, né? Do partilhamento ali dos bens deles. Sim. Mas, geralmente, nessa sociedade tem a ver com... Geralmente são 2 casais, né? 2 famílias, alguma coisa assim. Aí funciona, tipo, cunhados compraram... Isso. Antes de 99, de abril de 99... De junho de 99, tem um contrato comprovando essa compra, uma escritura, aí você consegue fazer o desdobro. Um IPTU
Então, se não tiver o contrato, pode ser que lá na prefeitura a divisão das inscrições cadastrais tenha acontecido nessa data. Perfeito, E isso também perfeito. comprova. Conta também. O que é inscrição cadastral? É tipo um código, como se fosse o RG do terreno. Então, se você vai no sistema da prefeitura e lança lá a inscrição cadastral, você puxa a capivara do terreno do cara, entendeu? Então, você consegue localizar IPTU, valores que, né, em débito, qual a metragem de um terreno, o que tem de área construída lançada lá. Então, essa inscrição cadastral é um código que está na última página do carnê do IPTU. Sim. Se você aí que está ouvindo a gente tiver curiosidade, vai lá no seu carnê do IPTU, tem lá uma sequência de números escrito inscrição cadastral. Essa inscrição cadastral, se tem duas lançadas para o mesmo lote, então a gente fala de subunidade, com essa data aí de 99, então significa que desde aquela época já tinha ali 2 proprietários, então pode fazer a divisão. E aí, Jaqueline, como corretor de imóveis, eu já vi vários terrenos, várias casas que estão, 2 casas no mesmo lote, você sabe, estão ali de 200 metros. Nós, como corretores credenciados, nem podemos trabalhar a divulgação desse imóvel. Ou vende todo, a matrícula inteira, Sim. mas nem no sonho trabalhar a venda de um imóvel isolado ali, porque aquilo nunca vai ser regularizado, nunca vai ter uma matrícula individual, né? A matrícula individualizada não, para cada metade. Você vai ter a matrícula do total. Mas o que você consegue fazer é a regularização das edificações. Então, você vai regularizar como casa 1 e casa 2, né? Na mesma matrícula. Na mesma matrícula. Sim. Então, assim, para vender, por exemplo, por financiamento, não dá. Não. Mas para vender, quando a gente fala contrato de gaveta, né? Se o cara tá com dinheiro à vista, quer lá comprar a casa de meio lote, beleza, ele vai lá e compra. Eles conseguem fazer a escritura disso, mas vai constar os 2 proprietários das 2 casas, entendeu? Sim. Cada um proprietário ali de 50%. Mas não vai conseguir dividir essa matrícula. Não vai dividir. E assim, isso, lógico, né? Vai para frente, envolve até questão de herdeiros no futuro. Sempre vai precisar da assinatura do vizinho para que seja vendido aquilo e ser dividido uma herança. Exato. Se não quer ter essa condição, esse casamento eterno com o vizinho... É um casamento eterno, de verdade. Ou você vende a sua parte para ele, ou compra a parte dele, Sim. né? Porque não tem como resolver. Mas o bom de tudo, né? Nós estamos assim, na primeira parte do primeiro bloco da entrevista ainda. Mas aqui acaba surgindo muita dúvida. Sim. Mas antes de fazer uma aquisição, porque você está comprando um terreno para construir o seu sonho. De repente é o único imóvel daquela família. É muito melhor ele fazer uma pesquisa, aonde ele vai colocar o recurso dele, aquele dinheiro suado dele, se ele vai ter paz no futuro. Do que ele pegar aquele, vou construir com meu cunhado aqui e nunca vai dar problema. Então a gente presta um serviço de consultoria que é um serviço muito barato, porque gasta 1 hora do nosso tempo. Ótimo. Pra gente acompanhar a pessoa até o terreno onde ela tá interessada em comprar, ou, sei lá, abrir um loteamento, tá vendendo na planta ainda. Eu quero ter 1 hora de conversa com vocês para tirar minhas dúvidas. Sei lá, é uma consultoria que custa 250 a 300 reais. Isso, comparado com o valor de um terreno que ele vai pagar 140 mil... Né? É um investimento muito baixo para você sair dali munido de conhecimento para tomar a decisão. Com certeza. Né? E tem gente que às vezes acaba entrando numa furada porque vai na lábia da loteadora, ele está comercializando. A loteadora ela tem um contrato padrão que tem lá espaço para um e para o segundo comprador. Isso causa muita confusão, porque o cara que vai lá e compra com o sócio dele, o cunhado, o primo, a irmã, ele acha que ele está fazendo uma negociação ok, que cada um vai construir sua casa e vai regularizar. Uma negociação válida. Tipo assim... É válida. Ela é válida porque você pode ter 2 proprietários de um só lote. Mas é óbvio que quem está indo lá comprar junto com uma outra pessoa, tá na intenção de cada um fazer sua casa. Sim. Né? Dificilmente, nós estamos comprando aqui porque nós somos investidores... Pode acontecer, mas não é a regra, é a exceção. A maioria das famílias dividem justamente porque o valor da terra é alto, né? Então, assim, para conseguir acessar a moradia, tem que usar dessa estratégia de dividir o lote com o vizinho. O problema é que lá na frente você esbarra na legislação. E geralmente não é. E a bomba não cai no colo de quem comprou, geralmente é o filho que vai ter que resolver essa situação. Vai passando de geração em geração. É verdade. E você
Quais erros assim que mais comuns que você vê, Jaqueline, na hora da compra? Como você falou aí da questão da sociedade? Quais são os erros mais comuns que você tem observado nessa caminhada sua como arquiteta, na hora de uma pessoa adquirir um imóvel, um bem, um terreno, minha construção? Quais são aqueles erros assim que você fala, puxa, isso está repetindo, na maioria das vezes a pessoa não se atenta para isso? Olha, eu não diria que, o que eu vou exemplificar agora, eu não diria que é um erro, mas pode ser uma cilada dependendo aí dos recursos disponíveis para a obra. Então, por exemplo, você vai comprar um terreno ali num loteamento que ele está com um preço muito abaixo do mercado, você desconfia. Por quê? Ou ele tem uma situação de declividade muito acentuada, né? E aí você vai acabar gastando com terraplanagem, muro de arrimo e esse tipo de contenção, né? Ou ele tem uma faixa não edificante no fundo do terreno. O que é essa faixa não edificante? Boa. Costuma ser uma viela sanitária, um espaço que você não pode construir nada, porque está passando tubulação ali de água pluvial, né? Então, a pessoa perde 3 metros do fundo ali do terreno dela. Às vezes vai comprar um terreno de esquina e não sabe que tem que deixar recuo frontal e lateral. Então, você perde uma faixa grande do seu terreno porque a legislação não permite construir nesses recursos. Embora as pessoas construam, mas depois é isso. Vai dar esse BO vai estourar lá na frente. Sim, sim. Né? Então, assim, essas situações. E quando, vamos dizer assim, o terreno é legal, beleza, comprou, agora vamos construir. Constrói mais do que pode, invade o recuo frontal ou lateral, não dá a distância correta que você tem que dar dos vizinhos, né? Não deixa área verde, verticaliza mais do que pode, faz uma escada que não é ergonômica. Não, a prefeitura nem entra muito nessa seara, mas assim, vamos falar do ponto de vista do uso do imóvel, né? Às vezes faz aquela escada perigosa, com degrau super alto. Já entrei em casa que você vai subir na escada, você bate na cabeça da laje de cima porque ela está avançando na escada. Então, assim, são problemas que a gente, às vezes, acha que o pedreiro vai saber resolver bem. Alguns, a maioria, vamos dizer, resolve mesmo, né? Não posso dizer que a maioria dos pedreiros faz essa cagada, não fazem. Porque eu sou a maior defensora deles, porque a gente depende deles para o nosso trabalho sair do papel, né? Claro. Mas, às vezes, tem uns, como a gente fala, uns meia-colher, que faz umas coisas dessas que depois a casa fica inutilizável, né? E é colocado um desafio para eles solucionar. De repente, olha... Que não é a função deles, né? A função deles é executar, não projetar. E não projetar, exato. Então... o erro da falta do planejamento. É isso. Eu trouxe uma vez aqui um entrevistado e ele comentou que acho que ele visitou o Japão. Quase 50% de um projeto de edificação no Japão é investido no projeto, no pensar. E os outros 50% é na prática. Não, aqui no Brasil a gente recebe o cliente no escritório já com o pedreiro entrando na semana seguinte na casa. Olha, eu quero fazer uma ampliação, mas assim, o pedreiro já está disponível. Você consegue uma planta para mim em uma semana? Aí a gente fala, aqui não é pastelaria, né? Também que você chega, pede, o negócio sai. Óbvio, dependendo da demanda, a gente consegue atender num prazo aí menor, mas eu não consigo competir com o prazo do pedreiro. Um pedreiro disponível na obra, ele é muito... ele é mais rápido que qualquer arquiteto. A gente não dá conta de competir. Mas isso é bom, porque a questão do projeto em si, você pensar nele, você olhar ele antes da execução, antes de fazer qualquer coisa, elimina gastos desnecessários de forma assim assombrosa. E é lógico que o normal do brasileiro, ele é sempre assim, decide ir para a última hora. Por natureza, o brasileiro não tem aquela questão de ter uma dinâmica, algo mais cadenciado. Não é muito metódico. Chegar no tempo certo, ter tudo pronto. E isso, a falta de planejamento eleva o custo da obra também, né, Jaqueline? Com certeza, porque assim, o projeto é aquela história, o papel aceita tudo. Sim. Então, ele aceita inclusive os nossos erros. Então, o momento do projeto é o momento para você pensar e repensar a planta, a fachada, a volumetria, né? Testar todas as possibilidades. Porque depois que você vai para a obra, qualquer alteração
fica mais cara, né? Com Então, certeza. melhor você corrigir enquanto está na fase de papel. Então, assim, essa ansiedade também de tirar as coisas do papel, enquanto elas não estão amadurecidas, também pode dar prejuízo lá na frente, né? Você acaba fazendo alterações na obra que vão sair mais caras. Refaz trabalho, né? Às vezes faz a demolição de uma parede que não percebeu que não queria ali, quer abrir uma porta, quer transformar esse ambiente em outro. Enfim, é dinheiro que vai, né? É dinheiro que vai, é dinheiro que vai. Antes de nós começarmos o podcast, tinha perguntado para você se você tinha um número ou uma ideia da quantidade de imóveis irregulares em Limeira. O meu chute é mais da metade da cidade. Eu tinha perguntado para você se 20% ou se é mais da metade. E o que torna um imóvel irregular para a prefeitura? Porque nós estamos falando de projeto de construção. A pessoa, eu quero construir dessa forma. Mas a prefeitura chega e fala, não, isso está irregular. Não, ou nem sempre é a prefeitura que determina que o imóvel está irregular? É a prefeitura, sim. Mas vamos lá. Vamos começar pelo o caminho correto, né? E aí o que tiver fora disso está na irregularidade. Então, o correto é você fazer o quê? Vamos dizer assim, o ideal. Você contrata um profissional, arquiteto, engenheiro, para fazer o projeto de arquitetura. Antes de qualquer coisa. É a forma mais econômica. Você comentou que uma ida até o terreno e dar uma sugestão, uma orientação ali inicial, parte até de R$300 aquela hora de consultoria. Isso, exato. Para a gente analisar essa consultoria, a gente vai analisar o tamanho do terreno e a gente vai fazer uma análise da legislação e ver quais os índices urbanísticos que incidem naquela área. A viabilidade do projeto. A viabilidade, quantos metros quadrados você pode construir e tudo mais. Com certeza. Então, assim, procurou um profissional fazer um projeto, beleza, desenvolveu o projeto arquitetônico, amadureceu a ideia, aquilo, aí você vai dar entrada na prefeitura para aprovação do projeto. A prefeitura vai emitir um alvará de obras, com duração de 2 anos. Então, quando você está com esse alvará na mão, você pode começar a sua obra. Então, se você não conseguir concluir sua obra em 2 anos, a prefeitura permite que você faça a prorrogação para mais 2. Então, pode durar aí 4 anos. Quando você conclui a obra, você tem que informar a prefeitura que você concluiu e pedir o habite-se, né? Então, esse é o caminho ideal, vamos dizer assim. Pediu a habite-se, aí tem uma etapa de Receita Federal e cartório, que muita gente acaba deixando isso para trás, mas se você está com a habite-se, pelo menos a prefeitura não vai te mandar mais nenhuma notificação. E aí, como é que ela sabe que você está irregular? Ela tem uma imagem de satélite da cidade, né? Ela faz varredura por drone, e aí ela vê os telhados. Então, assim, esse lote aqui está com um telhado e não tem planta aprovada. Então, essa casa não está regularizada. Ela envia uma notificação convocando você a regularizar em até 90 dias o seu imóvel. É claro que a prefeitura não tem pernas para notificar a cidade inteira. Então, pode ser que você está ouvindo a gente aqui, você está, mas eu construí tem 30 anos, nunca recebi nada. Você contou com a sorte. Porque tem gente que construiu semana passada, começou e já recebeu a notificação. Sim. Então, assim, não dá para ficar contando muito com a sorte. Se você receber uma notificação dessa, você tem até 90 dias para dar entrada no processo de regularização. Aí dentro da prefeitura tem hoje 2 possibilidades. Você fazer uma regularização pela via normal, uma regularização comum, que é quando o imóvel atende às regras e aí você consegue regularizar, e a regularização onerosa, que o pessoal chama também de anistia. E confunde esse termo anistia achando que tem isenção no pagamento. E, na verdade, não. Regularização onerosa, ela está onerando o seu bolso, né? Então, você vai pagar mais caro, porque justamente você está regularizando algo que está fora da lei e a prefeitura não está te exigindo a demolição de nada. Então, você paga mais caro por isso. Paga para não demolir. Para não demolir, exatamente. E, se for comparar os valores, é muito mais barato pagar essa multa para a prefeitura do que mexer com a casa, sim, né? Na maioria dos casos. Sim. O problema é que nessa regularização onerosa, tem gente que acha que ela não tem... que ela é uma situação assim, sem regras. Vou fazer pela anistia, então eu posso ter o meu terreno 100% coberto. Não. Regulariza qualquer coisa que tenha na cabeça. Também ali. Tem regras dentro da onerosa. São regras, vamos dizer assim, mais frouxas do que a lei normal, mas tem regras. Então, assim, uma regra muito chatinha que pouca gente conhece é o seguinte. Terrenos até 200 metros quadrados... A lei normal diz, você pode construir até 75% do lote, tá? Para 200 metros. 200 metros quadrados. Ok. Se o terreno for maior que 200 metros quadrados, se ele for 200,01, esse percentual de 75% cai para 65%. De taxa de ocupação, que é o quê? É a área coberta ali do pavimento térreo.
Então, tem muita Se gente... aumentar 10 centímetros, diminui 10%. Eu vou te dar um exemplo pessoal. O meu terreno, eu moro no Colinas do Engenho. Eu construí lá, a minha casa ficou pronta tem um pouco mais de um ano. O meu terreno é de 200 metros quadrados. Ok. 200 metros quadrados eu estou arredondando. Na matrícula, ele tem 200,38. Nossa! Por conta desse 0,38... O meu limite de construção é 65%. 65. Então, a conta é 200,38 vezes 0,65. Você vai chegar lá numa metragem. Então, é isso que você pode fazer de casa térrea. O que eu fiz? Eu verticalizei. Aí tudo bem, porque a minha projeção, aquilo que toca o solo, é uma área que... De 65. 65%, isso, exatamente. Então, assim, tem gente que às vezes entra nessa roubada do terreno. Às vezes ele tá com a ideia de fazer uma casa de 150 metros, e aí ele comprou um terreno que tem 200,38 metros quadrados. Essa e aí informação esbarra. é preciosa, preciosa, Pois é. preciosa. Nós vamos lá continuar. Só quero dar boa noite a Daia Souza, que está nos acompanhando. A Associação dos Corretores de Limeira também está nos acompanhando. A Eliane Emerich. Dona Eliane, minha mãe. A Márcia Pegoraro, minha irmã. E Leonardo Jacon também está nos acompanhando. Muito boa noite a todos. Obrigado pela companhia. Muito obrigado. Jaqueline, só para voltar um pouquinho só na questão da regularização. A prefeitura, ela observa via satélite as construções de Limeira. E você comentou, tem pessoas que têm aí 30, 20 anos que nunca foi notificado. Há alguma tendência para loteamentos novos da equipe estar mais atenta para aquelas construções novas? Com certeza. Deixando um pouquinho de lado as mais antigas, tipo assim, não vai mexer muito aquilo. Porque assim, loteamento novo... Ele fica mais... Ele fica mais em evidência, mais né? evidência. Porque logo que as pessoas recebem autorização para construir, é um boom, né? No Sim, bairro. Então, sim. natural que a prefeitura fique mais de olho para evitar construções irregulares, para não ter que chegar nessa situação da anistia, né? Então, assim, a regularização onerosa, ela é uma legislação para tapar buraco, né? Por quê? Porque lá atrás não teve perna para fiscalizar, para fazer e barrar tudo isso no começo. É tipo assim, uma bandeira branca da prefeitura. Quero fazer porque, paz assim, com todos os munícipes aqui. Quero estar em paz com todo mundo. Não, e assim, vai pedir para demolir casa que já está consolidada? A prefeitura não vai pedir isso, tá? Tipo, isso é outro erro também que as pessoas têm tabu? de achar que a prefeitura vai tomar a sua casa. Não, ela não vai tomar a sua casa. Só que você vai ter alguns impeditivos legais para, por exemplo, fazer a venda da casa por financiamento. Sim. Então, assim, se você não tem a planta regularizada na prefeitura, você não consegue averbar a construção na matrícula lá no cartório. Se não está averbado na matrícula, você não consegue apresentar no banco essa matrícula com a casa. E isso não dá financiamento. E aí, só que aí tem um outro problema daí, Jaqueline. A prefeitura não conversa com o banco, com o cartório. É bem provável que o banco aceite aquele imóvel com construção maior do que está avisado lá na prefeitura, é financiado, é aprovado o financiamento, mas o imóvel continua irregular na prefeitura. Isso já aconteceu comigo no final do ano. Aqui agora o cartório está com um sistema de... Pelo menos quando a gente faz retificação de área, desdobro e tal, você tem que lançar isso num sistema online, né? Então, eu acho que pode ser que agora os sistemas estejam mais interligados. Mas tem, por exemplo, situação que, sei lá, você tem uma casa averbada na matrícula de 50 metros quadrados. Exato. Aí você fez uma ampliação, não regularizou na prefeitura... Tá tentando vender essa casa. Se essa ampliação... Tem um percentual que agora eu não lembro de cabeça. Se esse percentual for um aumento mínimo, o banco aceita que você... Exato, aceita. Não exige que você regularize aquele trecho para ele constar na matrícula. Só que o imóvel continua pendente lá na prefeitura. Sim. Daí. E geralmente essa questão... O pessoal constrói... Geralmente essas áreas ampliadas é cobertura para garagem, é uma cobertura da área gourmet. Você perguntou de erro comum, a garagem é um clássico. Além dessa questão de 2 casas no lote, que vamos dizer assim, a situação que eu acho mais grave, que é mais difícil de desfazer. Sim. A cobertura da garagem tem uma regra que é a seguinte: o recuo frontal é o afastamento que você tem da sua casa em relação à divisa do lote ali, a divisa com a calçada. Perfeito. Então, em loteamentos mais recentes, esse recuo é de 5 metros. Então, você afastou sua casa 5 metros. 5 metros mais recentes. Os mais antigos? 4 metros. 4 metros, perfeito. E os mais do centro nem recuo tem, Nem né? existe. Tá grudado na calçada.
Mas, o que você pode construir nessa faixa de recuo? Apenas garagem. E ocupando apenas 50% da testada do lote. O que isso significa? Vou dar um exemplo prático. Você tem um terreno 10 por 20, 200 metros quadrados. Então, quer dizer que a sua testada, a frente do lote mede 10 metros. Você pode cobrir com garagem até 5. A outra metade tem que ficar descoberta. Perfeito. Se você der um giro aqui nos bairros de Limeira, você vai ver que a maioria está 100% coberto. Está a frente toda coberta. Só regulariza por meio da anistia essa situação. Porque não pode cobrir 100%, só pode cobrir metade. E se eu cobrir metade, não vou estar irregular? Não. Ah, é? Não vai estar irregular, mas se você mesmo fazendo isso não aprovar a sua planta na prefeitura, você está irregular. Está irregular. Mas assim, você consegue regularizar pela lei normal. Perfeito, entendeu? Não precisa entrar pela onerosa. Não, é algo que a prefeitura entende que está ali dentro do meu limite e ela aprova. A casa está respeitando a legislação, é só uma questão de você oficializar isso por meio de uma planta. Né? Então, isso é tranquilo. E também essa diferença esses dois tipos de regularização, questão de custo, tá? Regularização, lá pra gente no escritório, o nosso custo de serviço é o mesmo para um tipo ou para outro, tá? Sim, tá. Mas os custos de prefeitura, a regularização normal, você paga menos, mas você paga no ato do protocolo, do processo. Você protocola, a prefeitura gera um boleto, você paga, dá o comprovante, o processo continua. Perfeito. A análise. A regularização onerosa, você não paga nada no início. Você vai pagar só no final do processo, só que com uma multa de 200%. 200%. E aí, esse valor eles parcelam em até 24 vezes. Tipo o Carnê Casas Bahia. Só que você paga mais caro, né? Adriano Martinati, boa noite, querido Ulisses Carvalho. Boa noite, obrigado pela presença. Aqui me confundi. Obrigado, queridos. Deus abençoe vocês. Jaqueline, quando um imóvel ele não tem condição nenhuma de ser regularizado, existe? Você já enfrentou alguma situação assim que, olha, não tem nenhuma via legal, você vai conseguir regularizar esse imóvel? Não, direto eu pego essas situações. Gente que cobriu 100% do terreno, por exemplo. Né? Então, assim, cobriu os corredores laterais para onde os quartos estavam ventilando. Tinha um jardim de inverno, fechou. Então, assim, a casa tá toda lacrada, né? Então, qual é a situação? Demolição. Nesse caso, não tem o que fazer. Aí eu informo pro cliente, olha, o seu terreno tem tantos metros, você precisa ter tantos % de área livre, você escolhe onde você quer tirar o telhado, mas você vai ter que tirar. Agora, se a pessoa fala assim, não quero tirar. Não, então tá bom, então tchau. Você não vai regularizar a sua casa, não tem o que fazer. Mas não tem um valor que eu pago? Eu falei, não, a onerosa já é isso, já é você pagar uma multa, só que tem regra, né? Não dá para cobrir tudo. Então, uma informação, assim, também que pode ser muito prática aí para os nossos ouvintes. Então, assim, terreno até 200 metros, como eu comentei, você pode construir 75%. Na onerosa, esse 75% vira 90%, porque acresce 15%. Então, significa que se você tem um terreno até 200 metros, você precisa ter 10% de área descoberta. Okay. Minimamente. Seria área verde. Não, área descoberta. Área descoberta. Área descoberta, sem telhado. Se você tem um terreno maior que 200 metros, esses 10% viram 20%. Aí você tem que ter 20% de área descoberta. Então, esse é um cálculo que você consegue fazer aí com base na metragem da sua casa, ou metragem que está aí na matrícula, no seu contrato. Faz essa conta e fala, bom, será que eu tenho aqui? Se não tiver, nem a onerosa resolve seu problema. Você tem que tirar em algum trecho de telhado. E, geralmente, eu dou essa orientação pro proprietário. Olha, geralmente, o lugar mais fácil de resolver isso é o telhado da garagem, que geralmente é só telha cerâmica, não tem laje, né? Às vezes tem um rancho no fundo, alguma coisa que dá para tirar. Então, eu sou, né, é uma questão ética eu dar essa informação, não faço um protocolo na prefeitura sem saber se vai dar certo ou não. Perfeito. Né? Eu preciso informar para a pessoa que ela vai esbarrar nessa questão, então ela precisa tomar a decisão se ela quer regularizar a casa mesmo assim e abrir mão daí dessa área coberta, fazer a demolição, né? E ela ficando irregular, ela vai continuar recebendo notificação? Pois é, tem gente que acha que pagou a multa, resolveu, né? Não, na verdade é o seguinte, você recebe a notificação, não atendeu, você vai receber uma multa, que é uma multa de 100 UFESPs, que até a última vez que eu calculei estava uns R$ 3.700. Beleza, você paga essa multa e você não resolve o problema da planta. Ela não fica automaticamente... Não vai zerar. Não vai zerar. Vai ficar lá constando como irregular. Você pode ser notificado de novo no ano seguinte. E de novo. Tipo, não tem fim. Entendeu? É triste. Trago umas notícias, mas é verdade.
Por isso, a gente volta, né, lá no início da nossa conversa. Consulte um profissional antes de fazer qualquer coisa, ou até mesmo antes de adquirir um imóvel. Sim, exatamente. E isso é importante também, se você presta tipo É um de investimento serviço. alto, né? Então, assim, uma consultoria, você vai... Você presta essa consultoria para quem quer adquirir um imóvel Sim, pronto? sim. Você vai até com ele lá e verifica. Sim, para quem tá ventilando a ideia aí de comprar uma casa, né? Uma casa usada e tal, e aí quer avaliar a condição, por exemplo, da estrutura, se tem alguma patologia construtiva. Ótimo. A gente faz essa análise também. Ótimo. Isso é bom. Nós tínhamos falado aqui a questão da área descoberta. Dessa área descoberta, quantos por cento tem que ser de área verde? Eu vou entrar um pouquinho só, porque aí a gente entra nos imóveis mais assim antigos, bairro Boa Vista, centro. Não existe praticamente quase que, em alguns casos, não existe praticamente nada de área verde nesses imóveis. O que fazer para regularizar? Esses imóveis mais antigos, existe da época que eles foram construídos, não se exigia área verde. Né? Então, a área verde ela é exigida para construções posterior a 2004. 2004, então, quem construiu de 2004 para trás não tem a exigência da área verde. Para quem construiu depois, precisava deixar área verde, não deixou, e não quer quebrar o piso do quintal para fazer área verde, aí você tem que regularizar também pela anistia, pela onerosa. Pela onerosa tá? também. E aí, qual é a forma que a prefeitura encontrou para regularizar isso? Você tem que fazer uma compensação ambiental, que é o quê? Doar em número de mudas o mesmo percentual que você teria que ter deixado no seu terreno. Então, vamos supor, terrenos até, se não me engano, até 350 metros, você tem que deixar 8% de área verde. Então, você tem que doar 8 mudas para a prefeitura. Para cada metro? Para cada %. Para cada 1% para cada 1%. Isso. Então, essa não é qualquer árvore, tá? Não vai achar aí o Zé das Couve que ele tem um monte de planta em casa e vai levar lá pro viveiro, a prefeitura não vai aceitar. Tá pago. Não. Na lei tem uma lista enorme de mudas que a prefeitura exige, tem o tamanho que tem que estar, o porte dessa muda. Então, o que a gente faz no escritório? A gente geralmente indica os viveiros que já têm essa lista na mão, que sabem quais são as mudas. Eles mesmos vão lá, entregam a muda no viveiro municipal, carimbam a nota fiscal e devolvem a nota fiscal pro proprietário, e eu anexo isso no processo. Então, é a forma de você comprovar para a prefeitura que você doou as 8 mudas. É uma nota fiscal carimbada pelo viveiro municipal. Jaqueline, bom, nem está aqui na pauta nada, algo que me veio à mente, você fica à vontade, tá? Tem alguns condomínios que são vendidos na questão de fração ideal. Ele é aquela área maior e ele é dividido lá em tantos lotes, mas todos eles são construídos de fração ideal. Sim. E é lógico, eu vou comprar e não tem nada no fundo, eu quero lá construir uma área gourmet e o meu vizinho não. Como fica a questão da regularização, já que é um condomínio por lei ali, de fração ideal? Como funciona essa regularização? Ou Olha, não existe uma exigência para isso? Já aconteceu o caso sobre isso? Já chegou cliente querendo regularizar e isso realmente é um problema na cidade, porque não regulariza. A imóvel que está ali como fração ideal não regulariza. Porque assim, o que é o correto? Você tem que dar entrada na prefeitura, no projeto de aprovação de todas as casas, constando tudo, para regularizar. Então, assim, por exemplo, a regularização onerosa não se aplica para condomínio, você não consegue regularizar, porque tem essa condição. O condomínio, ele é uma figura única ali, você tem a fração ideal. Né? Então, você não tem matrícula individualizada. É uma matrícula única e cada um tem uma fração ideal. Isso é condomínio, de fato. O que a gente vê aí, Fazenda Itapema, Margarida de Rosa, isso é loteamento fechado. Olha... Isso é loteamento fechado, porque cada um tem a matrícula do seu lote. Então, tem o quê? Tem um controle de acesso, tem guarita, tudo mais. É diferente do condomínio. Isso é um loteamento fechado. O condomínio em si, ele é basicamente... É nesse esquema da fração ideal. Da fração ideal. É que nem um condomínio de apartamentos, né? Você vai ter uma fração ideal. E que também, num apartamento, você não pode mudar ao É que no apartamento isso é mais óbvio porque é uma estrutura verticalizada, né? Agora, na casa, realmente, o pessoal amplia mesmo, faz área de lazer e tal, e fica esse limbo, entendeu? Tipo, não resolve. Aumenta a porcentagem de imóveis irregularizados na cidade. Exatamente. Eita.
Lício Soares, de Campos. Boa noite, querido. Deus abençoe. Obrigado pela audiência. Jaqueline, nós estamos caminhando para o encerramento. Foi muito rápido. Foi rápido mesmo. Foi rápido demais. Muito obrigado. E eu gostaria de pedir a você para uma orientação assim que você entende que é crucial para alguém que está buscando informações sobre regularização de imóveis e também sobre desdobro. Quais informações assim que você entende que a pessoa não pode abrir mão daquilo? É chave para ela. Olha, uma orientação que eu dou é para quem ainda não fez a compra. Então, assim, se estiver pensando em fazer a compra em parceria com alguém, não faça, tá? A menos que esse terreno tenha 400 metros quadrados. Aí você vai dividir em 2 de 200. Ótimo. Né? Mas, geralmente, os lotes aí são de 200 metros, né? Então, assim, não faça porque depois vocês vão ter problema para regularizar isso. Outro detalhe, essa regularização onerosa, ela é para imóveis construídos até abril de 2025. Tudo que foi construído depois disso já não se adequa. Então, se eu comprar um terreno hoje, dividir em 2 lá, fazer minha casa, eu não vou conseguir fazer a regularização porque ela não vai constar na mancha urbana de abril de 2025, que é a fotografia que a prefeitura usa para fazer a análise. Então, essa informação é muito importante. É muito importante. Então, qualquer ampliação que você pretenda fazer, procure orientação de um profissional para saber se aquilo que você quer ampliar está dentro da legislação, porque você não vai poder contar com a anistia para isso. Simplesmente não existe, né? Pode até ser que tenha outras anistias aí no futuro, mas eu ia falar ia fazer um comentário aqui, mas eu lembrei que eu não posso. Você não pode contar com esse tipo de coisa, entendeu? Bom, para quem está nos acompanhando, fica claro para vocês que a engenharia, a arquitetura e a corretagem imobiliária, elas caminham juntos. Porque o corretor ele precisa de ter essa assessoria de um profissional do lado dele, que pode estar orientando a questão da venda de um imóvel, da compra de um imóvel. Eu, como corretor, tenho alguma dúvida, contacto um arquiteta. Inclusive, Maurício, só aproveitando que você está falando essa questão dos corretores, a gente, na Taboca, nós temos um programa de parceria com corretores. Vira e mexe, eu vou até as imobiliárias ou convido eles para tomar um café no escritório, para justamente fazer essa ponte, porque o corretor... Hoje, depois de 16 anos de formada, eu entendo que o corretor ele é o meu melhor amigo. Por quê? Porque ele tá com o meu cliente na mão. Ele vende um apartamento, o cliente quer projeto de interiores. Ele vende um terreno, o cliente quer construir. Ele vende uma casa usada, o cliente quer reformar. Então, de um tempo para cá, eu venho construindo essa ponte com os corretores, inclusive oferecendo alguns serviços nossos sem custo para o cliente do corretor que quer tirar alguma dúvida. Então, é um sistema de parceria em que... se o cliente não fechar com o corretor, ele não ganhou, eu também não ganhei, a gente deu aquela história, assinou um cheque em branco. É o risco do nosso negócio. Agora, de repente, deu certo, o corretor conseguiu vender o terreno, me indicou para o cara, eu fiz o projeto, vou tocar a obra. Isso é muito... É uma ótima informação. Exatamente. Jaqueline. Então, assim, para os corretores aí que estão nos ouvindo... Sim, tem vários aqui. Pode mandar um oi aí no WhatsApp. José Maurício Mofato, presidente da associação, está aqui conosco. A gente combina um café e eu explico como funciona essa parceria, tanto da gente auxiliar os corretores, quanto dos corretores indicar nossa empresa, né? Exatamente isso que eu ia falar, porque anda junto com o trabalho do corretor. Total. E ele dá essa assessoria para o cliente que está em dúvida, vai acelerar o fechamento. Exato. Ou já vai descartar uma futura dor de cabeça que vai ficar amarrada à imagem daquele corretor. Exatamente. Por muito tempo. Exatamente. Com quem que você comprou? Quem foi que vendeu esse imóvel para você? Porque não desgruda, não desapega, né? O arquiteto engenheiro, a legislação urbana tá no dia a dia dele. Então, assim, tem coisas que, tipo, tão frescas na nossa cabeça, verdade, né? E muitas vezes o corretor não tem aquela informação tão fresca porque ele não lida com isso no dia a dia. Então, assim, essa história, por exemplo, essa pegadinha do lote, né? O lote tem 200,50 metros quadrados. Já diminui drasticamente o que o cara consegue construir, entendeu? Sim. E faz toda a diferença, porque se você tem... só voltando... Eu sou um pouquinho Zé Caixinha, fica muito na minha... Se eu tenho 200 metros redondo, eu posso ter ali 15%... 75% você pode construir. Então eu tenho 25% de área livre. De área descoberta, é isso. De área descoberta. Só que se eu mudo ali para 50 centímetros a mais,
eu já vou perder 10% já. A gente pode fazer a diferença é gigante. Uma conta E financeiramente, de ordem isso, prática. futuro, isso pesa no investimento de revenda futuro daquele imóvel. Olha, um terreno de 200 metros, você pode construir uma casa de até 150 metros, térrea. Né? Sim. Se o seu terreno tiver, vamos supor, 210 metros quadrados, o seu percentual de 75 cai para 65. Sim. Isso dá uma casa de 136 metros. Você constrói menos Sim. do que você pode construir num terreno de 200. 13 metros e meio quadrados a menos do que você tinha projetado antes. Só porque você não olhou ali Esse detalhe da lei. 50 centímetros quadrados. 0,50. É muito. E isso é uma pegadinha mesmo. É uma pegadinha. E que, Eu não sei se isso vai ser alterado na revisão do plano diretor, tá? Porque isso Tá em projeto, tá em revisão. Tá em revisão. Né? Tá em processo Sim. de revisão. Então tem uma empresa de fora trabalhando nisso, vários técnicos envolvidos. Eu, inclusive, cheguei a participar de algumas reuniões como profissional, assim, né? Mas não. Confesso que eu não consegui acompanhar muito de perto por conta até da demanda de trabalho. Mas está em processo de revisão e pode ser que tenha alguma mudança nesse sentido. Mas hoje o que a gente tem é isso aí que está colocado, né? Isso que eu comentei aqui no... Tá. Isso aqui, quem está nos assistindo, você que está nos acompanhando, você tem um imóvel irregular, por onde começar, o que fazer? Você caiu nessa onda, puxa, construir uma casa junto com um parente no mesmo terreno, e agora? O que eu vou fazer? Hoje eu ouvi uma frase muito interessante. A melhor atitude que você tem que tomar na vida, depois que você percebeu que tomou um trem errado, é descer na próxima estação. Exatamente. Você vai procurar a Jaqueline e vai levar o seu caso a ela, e a Jaqueline vai te orientar da melhor forma possível. Mas eu sempre oriento, não continue. Se está irregular, busque uma solução urgente. Sim. Porque depois aí isso vai acabar caindo no colo dos herdeiros, dos filhos, e nem vai ser bênção. Muitas vezes é uma bomba que cai, que os filhos já estão com a vida deles já, e aquela herança acaba não sendo tão agradável para eles. Eles vão ter que resolver presente de grego. Um presente de grego. Então, assim, busca um profissional. Até peço a você, Jaqueline, se for possível, aonde os nossos ouvintes aqui, onde eles conseguem te encontrar, qual o melhor meio para poder ter essa assessoria sua? Tá, vamos lá então. A gente tem o nosso site, tá? Que é taboca.arc.br, arc de arquitetura, tá? ARQ. Então lá tem todos os nossos serviços, desde a regularização até projeto de arquitetura, gestão e acompanhamento de obras. Então é um site bem completo. No serviço de regularização, para quem tiver a curiosidade, tem uma página exclusiva só explicando regularização, tá? Então você consegue tirar todas as suas dúvidas ali. O nosso WhatsApp é o 997330658. Repetindo, 997330658. Esse WhatsApp é meu, é eu que atendo nesse número, tá? A gente tem um outro número da equipe, mas é para projeto. Esse aqui é só de regularização. E aí é só agendar a vistoria. A vistoria não tem custo, a gente não cobra. Então, assim, eu vou até sua casa, vou dar uma olhada no seu imóvel. Você fala assim, não quero. Tá tudo certo, não me deve nada. Isso faz parte aí do risco do negócio. Então, a gente faz a vistoria para avaliar e falar assim, olha, sua casa, beleza, passa pela normal ou precisa da regularização onerosa, ou vai ter que demolir algum trecho de telhado. Perfeito. Então a gente faz essa análise, tá? E a gente tem o nosso Instagram também, que lá a gente comunica bastante essa parte de regularização e principalmente os nossos projetos e obras, que é o taboca.arc no Instagram. Eu vou colocar aqui no chat. @taboca.arc. E o WhatsApp, só para eu poder colocar aqui mesmo? É 99733 99733 0658. Tá lá. Maravilha, maravilha. Jaqueline, eu só tenho a agradecer a você, com um bate-papo bem leve, muito proveitoso, muito esclarecedor. Bem provável que você vá receber uma mensagem minha para você voltar aqui um novo dia. Opa, com o maior prazer. Muito obrigado mesmo. E você tenha liberdade, caso queira deixar mais uma consideração final para quem está nos assistindo, fique à vontade. Bom, eu quero agradecer pelo convite, fico aí à disposição para novas conversas. Eu adoro conversar de arquitetura, de outros assuntos também, mas fica o convite aí para quem está ouvindo a gente, né? Tiver qualquer dúvida, pode chamar no WhatsApp, chamar a gente no Instagram, quiser marcar um horário no escritório para conversar sobre projeto, tá pensando em reformar, construir, a gente está aí à disposição. Eu não trabalho sozinha, né? Eu tenho um sócio, o Paulo. O Paulo fica mais à frente da parte de obras, né?
gerenciamento, ele é um pouco mais tímido que eu. Então eu que apareço mais nas redes sociais, eu que dou as entrevistas. Bacana. Porque o Paulo não curte muito a rede social. E aí a gente tem a nossa equipe de projeto, né? Nós temos um outro arquiteto trabalhando com a gente, temos uma designer de interiores, 2 estagiárias, uma que cuida só de regularização. Ótimo. Então, assim, a gente tem uma equipe bem estruturada para atender os nossos clientes. Só para antes de nós encerrarmos, há um déficit de moradia em Limeira, porque sempre estão construindo, e sempre tem pessoas comprando e precisando, e ainda pagam aluguel. Mas talvez isso seja assunto para um novo podcast. Mas existe. Você já chegou a participar de algum estudo nesse sentido? Olha, quando eu estive na Secretaria de Habitação, a gente, na época, começou um estudo para tratar da questão do déficit qualitativo de moradia. Porque Limeira tem essa coisa de ela se gabar de que não tem favela, né? Realmente, nós não temos situação de favelamento na cidade, né? Então, é tudo urbanizado, asfalto, rede de água, esgoto, energia, mas tem muita precariedade habitacional do portão para dentro, né? Então tem aí uns bairros mais antigos que foram promovidos pela própria prefeitura no passado, Caixa Econômica, CDHU, e que foi ficando precarizado por uma questão de vulnerabilidade social. Então, assim, tem gente que às vezes mora em situação de barraco mesmo, barraco, chão de terra batida. Uau. Então, assim, não é favela do ponto de vista urbano, mas do portão para dentro tem um déficit qualitativo bem grave, né? Só que aí essa é uma demanda que geralmente acaba ficando mais para o poder público, né? Então, a Secretaria de Habitação tem um núcleo lá para atender famílias de baixa renda, tem a olaria ecológica que produz tijolo, você pode ir lá produzir tijolo de forma gratuita para sua própria moradia. Enfim, estou fazendo aqui propaganda da Secretaria de Habitação, mas é porque eu já trabalhei lá, né? Então, claro, eu trabalhei num outro governo, né? Já se passaram 2 governos, o que veio na sequência deu continuidade até no nosso trabalho. Não sei como é que está hoje, assim, não estou muito por dentro, mas para quem está nessa situação de que tem uma renda mais baixa, vai ter alguma dificuldade aí com a questão financeira, procure habitação, porque pode ter ali também algum programa que se adeque, né, para você, para sua família, enfim. De repente a gente pode criar um podcast, um episódio só para isso, hein? Podemos. Quem sabe? E tem o pessoal da prefeitura que eu tenho contato, que de repente a gente consegue convidar, né, e trazer esclarecimentos. Isso é ótimo. Eu tenho uma amiga que está lá dentro, assim, arquiteta e tal, de repente a gente convida ela para bater esse papo. Verdade, muito bom. Jaqueline, muito obrigado. Eu que agradeço. Você que está nos acompanhando até agora, meu muito obrigado. Quero desejar a você um ótimo restante de semana. Essa entrevista maravilhosa da Jaqueline vai ficar salva no YouTube da IS Rádio Podcast e também no meu canal Maurício.Pegoraro, Momento Imobiliário. Lá no meu canal do YouTube também vai ficar salvo. Você ainda pode entrar em contato com a Jaqueline, tirar suas dúvidas, ou entre em contato também comigo e você vai ser muito bem atendido. Muito obrigado, forte abraço, Deus abençoe e até a próxima. Você que tem o sonho de criar um programa de rádio podcast, fale com nossa equipe e venha realizar seu sonho aqui na IS Rádio e Podcast. Nosso contato é 19 97600 7293. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, siga nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. IS Rádio e Podcast.